mais uma aula e hoje a gente vai estar falando sobre configurações do stop loss do robô V12. É importante também você sempre rever algumas partes que talvez você se perdeu, porque são aulas bem breves, então, ou seja, cada bloquinho, cada sessão daquela vai conter uma informação específica daquilo. Então, assim, você não precisa de ver um vídeo gigante para às vezes resolver ou para às vezes entender de um único problema ali, de uma única questão que você às vezes está tendo dificuldade. Então o intuito de toda essa sequência, toda essa série é de você entender toda a dinâmica, toda a estrutura que tem nesse sistema V12 e porque ele tem sido aí uma ferramenta sensacional para que a gente consiga criar estratégias, criar vários modelos para a gente poder trabalhar da melhor forma e ter uma boa experiência com a ferramenta, beleza? Então hoje a gente vai estar abordando aqui as configurações do stop loss. Vamos lá para a tela do computador para a gente entender a fundo. Primeiro ponto, né, a gente aperta aqui Ctrl R, tirar esse Ctrl T aqui, e aí a gente tem aqui as funções do robô. Esse é o modelo que a gente coloca aqui para backtest mesmo, mas é lógico que quando você arrastar o robô para o gráfico vai ter essa mesma especificação aqui, não muda, tá? E a gente hoje vai estar nessa parte aqui, ó, configuração, tá, do stop loss. É importante a gente lembrar que essa configuração do stop loss, ela é um parâmetro que a gente vai utilizar, que a gente vai poder criar para poder tanto limitar uma operação ou a gente também depois combinar com outro stop loss. Porque no V12 a gente tem essa configuração do stop loss aqui e temos também essa outra configuração aqui que a gente vai abordar depois. Ó. Aqui, ó, que é a configuração de limite de loss no dia. Eu vou abordar primeiro aquela parte de cima e na sequência, né, na próxima aula, eu vou já abordar, vou pular para essa. Por quê? Para a gente ficar tudo encaixadinho na mente, sabendo o que é a configuração de loss de cada operação, de cada ordem. E também a gente vai estar fazendo a configuração de stop loss também de encerramento do dia, ou se a gente quer que continue, a gente vai estar entendendo essa abordagem. Por isso que é interessante a gente entender esses parâmetros para a gente poder depois fazer a combinação, beleza? Então vamos lá, ó. Então a gente está aqui nessa configuração de stop loss, não se perca, tá? Não confunda, depois a gente vai abordar outra. O primeiro ponto é a gente saber, a gente já está careca já de saber, a gente veio vendo essa sequência, se você não viu depois você reveja, veja as outras sequências, que ele vem desativado. Configuração do stop loss, o que é? Primeiro ponto. É o limite seu que você quer perder, né? Então, ou seja, no mercado a gente já entendeu sobre o take profit, que é o ganho, o alvo, e a configuração de stop loss é o quanto que eu também estou disposto a ter uma perda naquela operação, naquele trade. Então, basicamente, eu determino se eu quero perder $10, se eu quero perder $1, se eu quero perder $1.000, se eu quero perder $2.000, $20.000 e assim por diante. Ou seja, tudo que a gente for determinando aqui na ferramenta, basicamente é o que vai acontecer, é o que o expert vai fazer lá na prática, que você talvez faria no seu manual. Então, aqui, o robô simplesmente vai fazer isso sem você ter aquela necessidade de ficar analisando o gráfico, sem você ter a necessidade de ficar olhando, será que eu fecho agora ou não fecho? Aqui no Expert você determina isso e se chegar naquele parâmetro que você determinou, ele vai encerrar conforme a gente está definindo na ferramenta, beleza? Então o primeiro ponto aqui, se eu deixo desativado, eu estou falando que eu não quero que ele me estopa naquela operação, não quero que ele use stop loss naquela operação. E a gente vai entender aqui também que aqui a gente não tem só perda nessa configuração, a gente pode também criar padrões que ele faça a proteção após o mercado ficar positivo numa ordem que a gente está, naquele trade que a gente está, beleza? Então aqui, ó, basicamente eu tenho o stop loss fixo após o pips ficar positivo e o trail stop. Eu vou explicar passo por passo para você entender cada um parâmetro. Então a gente já sabe se eu determino stop loss fixo, aqui eu estou dizendo aqui, ó, que o meu stop loss fixo que vai funcionar. Então a gente já explicou em outras aulas para a gente poder sempre estar ficando mais com conhecimento melhor sobre a ferramenta. Se eu conecto esse aqui, automaticamente esse aqui não funciona e nem esse aqui funciona, ok? Nesse parâmetro aqui, entenda bem. Então, se eu coloco aqui stop loss fixo, somente esse que vai funcionar. E o que eu estou falando aqui? Se o robô, eu estou determinando para o robô que quando ele ficar 10 pips
o mercado vinha 10 pips contra aquela operação, seja uma compra ou seja uma venda, coloca o meu stop loss aqui, ali, né? Que o stop loss é o quê? A sua perda. Então, se ele abre uma operação, eu coloco aqui, se eu colocar aqui stop loss fixo e botar com 10 pips, né, que seria 10 pontos, ele vai simplesmente colocar aquele stop loss ali, se o mercado vier contra, vai tomar aquele stop loss, encerra aquele trade. E aí, novamente, ele vai analisar, encerra, aí vem de novo contra, aí ele toma o stop loss e encerra aquele trade. Essa diferença aqui dessas configurações de stop loss é que ele está só limitando cada trade, cada operação. Né? Então, cada operação que a ferramenta vai estar fazendo, eu estou limitando com stop loss e o mercado vem contra, eu sou estopado. Então, aqui, ele não vai falar assim, ó, tá bom, encerra o dia, né? Nessa configuração de stop loss. Naquela outra lá embaixo, que a gente vai depois abordar, que é o limite que a gente pode falar assim, ó, se eu tomar 10 stop loss, sei lá, cada stop loss seria $1. Então, no total, tem $10 de perda. Então, eu colocaria lá nesse outro aqui, nessa loja do dia aqui, configuração de limite do dia, de loja do dia, eu colocaria tipo, eu quero $10, se eu chegar em $10 de perda, eu não opero mais nesse dia. Então aquele é para a gente fazer essa combinação, entende? Então isso que é bacana aqui no V12, que é diferente. Então beleza, eu botei aqui stop loss fixo, eu coloquei um valor, né? Esse valor você pode colocar o valor que você quiser, eu quero, sei lá, 300, né? Que seria 300 pips. Então seria um stop loss aí de 3.000 pontos. A gente já sabe que cada pip é 10 pontos. Então, se eu tenho aqui 30 pips, eu estou falando que eu vou botar meu stop loss com 300 pontos. Lembra que é da ordem que ele abre a diferença para baixo ou para cima, né? Se for uma venda ou uma compra. Então, vamos colocar aqui só para a gente, fim de entendimento. Eu coloquei aqui com 30. O que ele vai fazer? Vamos supor que eu botei um lote aqui de... Vamos botar aqui o lote de 0.01 para ficar mais fácil de entendimento. Beleza. Eu vou deixar aqui, ó, vou tirar aqui a quantidade de ordem, só princípio aqui, só para a gente ver ele operando só para um lado, né? Vou botar aqui 0, só para a gente ver. Não estou falando que tem que fazer isso, mas só para a gente poder ver melhor, para ele não abrir 2, 3 ordens. De compra ou de venda junto, né? Então vamos botar aqui e beleza, aqui a gente vai, lembra que a gente colocou aqui, que é importante a gente lembrar, ó, a gente colocou aqui 30 pips, então 30 pips dá 300 pontos, então ele vai abrir uma ordem e vai colocar o stop loss meu, ou seja, o meu limite de perda vai ser basicamente aqui com $3. Por quê? Porque 30 pips com lote de 001 eu vou ter $3 de perda. E é lógico que você aí depois tem um ganho, né? Se você botar o alvo, proteger. Então aqui nesse momento eu botei ele para abrir só com venda, né? Então, ou seja, se der venda, ele está fora do horário ainda, no caso do parâmetro que a gente tem aqui nele, né? Mas, ó, abriu a venda. E o que ele vai fazer aqui, ó? Ele acabou de botar o nosso stop loss aqui em cima, porque é uma venda. Então a gente tem aqui o cursor da ordem até o stop loss, a gente está com 300 pontos aqui, ó, beleza? Se o preço vem aqui, toca, a gente toma esse loss e aí ele começa um novo trade, ou seja, você está limitando cada operação e aí conforme a gente vai criando outros parâmetros, a gente pode aumentar, pode diminuir, pode colocar o limite depois que a gente vai aprender do dia, não quero mais que ele opere no dia, ou seja, é o conhecimento para você utilizar a ferramenta aí da melhor forma. Então, ó, beleza, já aprendeu aqui. E aí, ó, esse aqui é um stop loss fixo, né? Ou seja, ele não se move, ele não mexe, ele fica parado. O intuito dele é o quê? É proteger aquele trade ali com limite de perda. Se caso você botar o alvo, a gente já aprendeu sobre take profit, se eu não viu a aula depois você vê. Take profit, então a gente colocaria uma perda, um limite de perda e colocaria também um limite de ganho. Então, ou seja, eu posso decidir, ó, se vir para cá, eu aceito esse prejuízo até aqui e se vir para cá é o ganho que eu quero, tá? É basicamente assim que a gente fala no nosso expert aqui. Nessa configuração, novamente, cadê? Um pouquinho aqui, ó, a gente vem aqui e já entendemos. Então, se eu coloco um stop loss muito curtinho, você não se estopado toda hora. Não vai fazer sentido você colocar um stop loss muito curto,
porque você vai ter tanta perda que não vai fazer sentido para você, que no final você vai ver que era só você colocar uma ordem um stop mais distante, que você automaticamente poderia vencer aquele trade. E por você às vezes ter colocado stop loss muito curto, acaba que você toma vários stopzinhos, que no final era a mesma coisa do que você tomar aquele stop gigantesco, mas a probabilidade seria maior de você vencer naquele trade. Então perceba isso, tá? Isso é importante. Então aqui a gente sabe que quando eu coloco aqui o stop loss fixo, eu determino aqui quanto de stop eu quero colocar. Se você não quer usar esse stop loss, você deixa desativado, beleza? E aqui a gente tem o stop loss fixo após o pips positivo. Esse parâmetro aqui é bem interessante também para a gente poder analisar, para a gente poder ajustar conforme a gente acredita que vai ficar legal, combinando com outras estratégias. E o primeiro ponto aqui a gente já sabe, esse aqui, durante toda essa sequência aqui, a gente entendeu que quando a gente aciona somente esse que fica funcionando, né? A gente já viu, no caso na lógica é esse aqui que vai funcionar. Porém aqui a gente tem um pequeno detalhe para a gente poder perceber. Quando eu coloco aqui stop loss fixo positivo, né? Ou seja, após o pips ficar positivo, o que seria isso? Se eu abro um trade de compra, o mercado precisa dar X ponto para ele acionar esse stop loss. Esse aqui ele só vai acionar esse stop loss quando aquela pontuação ficar positiva, né? Então, ou seja, ele não vai usar o stop loss logo de cara. O stop loss só vai ser acionado no gráfico quando o preço andar X%, que a quantidade de pontos que a gente determina aqui. E ainda assim, a gente pode falar para ele depois aonde eu quero que ele coloque o meu stop loss, que é interessante. Então aqui nesse cenário aqui, quando eu coloco como que vai funcionar? Aqui eu vou determinar quanto o mercado tem que andar para ele acionar esse stop loss. Lembra que ele não, já de cara quando abre a ordem, quando abre o trade, ele não coloca o stop loss. Ele só vai colocar o stop loss quando aquela operação ficar positiva. Então basicamente, se eu estou com stop loss fixo, após o pips ficar positivo, quantos pontos que eu quero que ele acione meu stop loss, ou seja, quantos pontos positivos que o preço tem que andar, né? O mercado tem que andar. Então vamos botar aqui com 20, vamos botar aqui com menos, vamos botar com 10, ficar mais breve. Então, ou seja, com 100 pontos, 10 pips, 100 pontos, a gente já aprendeu que um pip é 10 pontos, volto sempre a falar para isso aí encaixar na caixolinha. Então aqui no caso, eu tenho 10 pontos, 100 pontos, e se o mercado andar 100 pontos positivo, ele vem e traz o meu stop loss, ele coloca o meu stop loss no gráfico. Aonde que ele vai colocar esse stop loss? Ele vai colocar com 100 pontos? Não. Aí ele vai usar esse fator aqui, que é o que a gente determina para usar esse parâmetro aqui, tá? Então, aonde eu quero, o mercado entenda bem, o mercado vai andar 100 pontos, que é o que a gente determinou aqui, que é 10 pips, positivo, e aonde eu quero colocar meu stop loss se o mercado andar essa pontuação positiva. Então eu vou colocar aqui que eu quero, vou deixar aqui com 30, poderia deixar aqui com 40, tá? Então, ou seja, o mercado anda 100 pontos positivo, seja na compra, seja na venda, eu coloco o meu stop loss com 400 pontos, né, de distância daquela ordem. Então vamos fazer o teste aqui para a gente poder ver. Abriu a primeira ordem, e aí o que acontece? Quando o preço chegar em 100 pontos positivo, né, que é só de venda que a gente botou aqui só para analisar. Então, 100 pontos. Aí ele vai botar o nosso stop loss com 300 pontos, quando chegar em 100 pontos. Já até botou, né, na verdade. Olha lá. Já até colocou. 400 pontos certinho. Então, o meu stop loss agora, depois do mercado ter ficado positivo ao meu favor, simplesmente ele foi e colocou o stop loss que a gente quer. Tá vendo? Então, olha lá. Esse stop loss, Wellington, ele não vai mover? Ele vai mover? Não, ele não vai mover. Ele simplesmente, a diferença é que ele só coloca no gráfico quando aquela operação fica positiva. Então, a gente pode determinar aqui também que eu quero, sei lá, ele só coloca esse stop loss quando, por exemplo, quando basicamente bate 400 pontos, entendeu? E aí, o meu stop loss eu quero botar mais distante, eu quero botar um stop loss mais curto, mas aí você vai colocar um take melhor, entendeu? Então, ou seja, são N fatores para a gente poder ir encaixando aqui, tá? Mas basicamente só para você entender que ele só vai ser acionado quando ficar positivo. Aqui agora a gente tem
o trailing stop, né? O famoso trailing stop que a galera sempre gosta muito de utilizar. O trailing stop nada mais é que um stop que ele depois vai se movendo atrás do preço, tá? Então o trailing stop ele vai fazendo uma proteção daquela operação sua. Então vamos supor que é lógico que o trailing stop também ele só vai funcionar se aquela operação ficar positiva, que não faz sentido, né? Ele querer te proteger por algo que não está positivo. Quando eu aciono esse trailing stop, eu vou estar olhando para esse e esse, tá? Você viu que esse aqui a gente entendeu que quando eu coloco esse, eu vou olhar para esses dois. Um é para a quantidade de pontos positivos para acionar e o outro aonde eu quero encaixar meu stop loss. Esse aqui, quando eu coloco, então eu vou olhar para esse e esse. Esse aqui nada mais é que a gente está dizendo aqui, ó, pips positivo para acionar o stop loss, ou seja, quanto que eu quero que o mercado anda positivo para que eu acione o meu stop loss. Então, ou seja, aqui nesse trailing stop, eu estou falando simplesmente para o meu expert, quando o preço andar X% positivo, aciona o meu stop loss, que nada mais é que depois vai virar o trailing stop. Então aciona o meu stop loss e eu quero que acione aonde? Então se aqui é positivo, ou seja, uma ordem que você abriu, ele tem que ficar positivo, seja na de compra ou na de venda. Ele tem que ficar positivo. Então se ele está positivo, vamos supor que aqui ó, eu quero que ele esteja, sei lá, vamos botar aqui 15, né, pips, que seria 150 pontos, para ficar simples para a gente entender. 150 pontos, velho. Aonde eu quero que ele coloque o meu stop loss, que esse aqui, a diferença é que ele vai movendo atrás do preço. Então aqui a distância, tá, do trailing stop em pips. Ou seja, essa distância é a distância exatamente do preço atual. Então, perceba, se eu estou 150 pontos positivo, o meu stop loss que vai ser acionado, ele vai ser acionado na distância do preço que eu estou definindo aqui. Então vamos supor que eu quero que quando o mercado ficar 150 pontos positivo, eu quero colocar o meu stop loss numa distância do preço. Aqui eu vou colocar aqui que eu quero uma distância de 100 pontos, que é 10 pips. Então basicamente o preço vai estar da minha ordem, vamos dar um exemplo nessa da venda que a gente está fazendo. Vamos supor que abriu uma ordem de venda, o preço ficou positivo, então ficou positivo 150 pontos. Ele foi lá, acionou o stop loss. O stop loss vai imediatamente fazer o quê? Ficar 10 pontos de distância do preço. Então ele vai pegar 150 pontos, andou, aciona o stop loss e imediatamente o stop loss joga para ficar de distância de 100 pontos. Que ele vai fazer o quê? Vai ficar dentro daquela operação. O stop, ele se torna o trailing stop porque ele vai movendo, nada mais é que ele vai movendo para o lucro, né? Então ele vai simplesmente proteger. Então quanto mais o mercado, o preço vai andando, mais ele vai indo atrás e protegendo aquela ordem. Então vamos ver como funciona na prática. Aqui a gente definiu. Botei uma pontuação bem pequena, para a gente ser breve, mas você pode botar a pontuação que você quiser. Ó. Abriu. Então agora quando ele ficar 150 pontos positivo aqui, ó, basicamente aqui, aí ele aciona um trailing stop e o trailing stop ele vai colocar aqui, ó, o stop loss, ó, ele vai colocar aqui, ó, basicamente quase pertinho do preço. Deixar, ó, você viu que ele fechou muito rápido? Porque não deu nem tempo da gente ver, ó, vamos deixar ainda. Fechou de novo, foi muito rápido, não deu tempo porque o preço fica muito próximo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar para ele colocar o stop, para acionar com mais pontos, tá? E vou colocar o trailing stop para mover assim do preço de distância, né? O stop para mover aqui 20 pontos, 200 pontos. 20 não, vou botar 30. Que aqui 30 o que vai acontecer? Ele vai ficar, basicamente, vai botar o stop loss no 0 a 0, ou seja, dentro praticamente ali, junto com a operação, e aí se o mercado continua andando, ele vai atrás, tá? Então ele vai ficar ele anda 300 pontos, aciona o stop loss, que é o trailing stop, e aí imediatamente o stop loss, o trailing stop fica ali no 0 a 0. E a gente tem que andar 300 pontos positivo para ele acionar o trailing stop. Ó, já acionou, viu aqui? A gente andou aqui, vamos ver se andou 300. Ó, do preço, olha lá, 300 pontos. E aí ele foi e colocou aqui já o stop loss no 0 a 0, né? Então o stop loss já está protegendo, ou seja, se o mercado voltar contra, essa operação eu não perco. Devo ganhar até alguns centezinhos.
mas essa operação já não perco. E se o preço continua indo, ele vai atrás. Por quê? Eu estou falando aqui para ficar com o meu stop loss de distância, né, do preço 300 pontos, tá? Então a gente vai deixando, se o preço vai indo, ele vai atrás, tá vendo? Então esse aqui nada mais é que o trailing stop, que ele está protegendo. Então se a gente está numa venda, ele está protegendo, ok? Então você vê que a gente está com 3 dólares, se o preço volta contra, ó, tá vendo? Ó, tá indo. Ele sempre vai ficar 300 que a gente colocou lá. O preço voltando agora, fechando, a gente vai ganhar esses 4 dólares aqui mais ou menos, um pouquinho, se o preço bater ali, ó. Olha lá, viu? Fechou, a gente ganhou 3 dólares e 70 cents. Então, essa é a função do trailing stop e a gente pode colocar o valor que a gente quer aqui. Quanto que eu quero acionar e quanto que eu quero que ele ande de distância do preço. É importante também se a gente colocar uma distância, você viu que eu coloquei uma distância muito curta, então ele ficou automaticamente fechando muito rápido. Então, às vezes é bom deixar o mercado dar uma corrida para depois você utilizar ali para ir acionando, beleza? Então, é bem simples essa regra aqui de stop loss, e caso você não queira utilizar, é só você desativar e aí ele não vai estar usando nenhuma dessas funções. E a gente já sabe que a gente aprendeu sobre outros parâmetros aqui nessas sessões, tá? Então, a gente acabou de entender aqui sobre configurações de stop loss. E na próxima aula, ao invés de a gente ir para a questão do edge, de proteção, a gente já vai pular para esse aqui, que é porque esse do stop loss aqui, ó, que vai ser importante para a gente. Cadê? Porque aí a gente vai saber sobre regra de perdas, né? Ou seja, a gente já aprendeu que ali é sobre cada operação que a gente está limitando a perda ou também fazendo uma proteção do ganho. E aqui a gente vai entrar nessas configurações de limite de loss no dia que a gente quer que o robô, ao chegar a um nível de perda, ele pare de operar naquele dia e não volte mais, beleza? Então, deixa aí no comentário o que você achou dessa aula, que é importante pra gente nessa sequência aqui, nessa série aqui, beleza?